Uma vez participando de uma formação, eu escutei uma história bastante interessante de um homem que lutou muito para vencer na vida segundo os moldes do mundo. Que quer vencer na vida segundo os moldes do mundo, enriquecer. Então, ele conseguiu chegar lá, construiu um belo patrimônio e, enfim, estava muito feliz. E aí, ele teve um baque muito grande, porque foi traído pelo sócio e ficou na bancarrota. E aí, nesse meio tempo, a avó dele estava morrendo e resolveu entregar para todos os netos e filhos um cartão que ela mandou fazer. E esse cartão tinha atrás 2 tarjas autocolantes, e a instrução que ela deu para todo mundo foi que eles puxassem a primeira tarja no dia que se sentissem mais infelizes na vida, ou no dia que se sentissem mais felizes na vida. Enfim, uma tarja seria para felicidade, outra tarja seria para infelicidade. Que puxassem, mas não o fizessem sem que estivessem passando por esses 2 momentos. Doce ilusão achar que a grama no vizinho é mais verde do que a minha, meu vizinho não sofre, só eu sofro, só eu tenho dificuldades na vida. E aí vem o diabo, na hora do sofrimento, ainda coloca na cabeça da gente coisas do tipo, Deus se esqueceu de mim, né? Todos nós vamos passar por tribulações, é impossível, não existe aquele ser humano que não vá passar por tribulações, porque é nas tribulações que a gente vê quem é quem, é nas tribulações que a gente vê quem tem fé. Quantas pessoas não perdem a fé na hora das tribulações? E quantas pessoas não crescem na fé na hora das tribulações? É nas tribulações que a gente vai ver quem é humilde. Os humildes aceitam, os soberbos começam a negar Deus. Cadê Deus? Se existisse, estava aqui me ajudando. Aquela arrogância. É nas tribulações que a gente vê quem sabe esperar. Quem sabe esperar tem paciência. E muitas vezes esse tem paciência porque tem esperança. Olha quantas virtudes aí. Eu poderia passar amanhã falando disso. Então, ninguém se iluda que vai passar pela vida sem provações. E nas provações, tudo que Deus espera de nós é que nós possamos crescer em virtudes, porque para entrar no céu nós precisamos de virtudes. Da mesma maneira que existem os concursos públicos aqui, e só entra quem estudar, quem se enquadrar nas exigências do edital. Qual é o edital da vida? A Bíblia. Está lá, dizendo tudo o que é necessário para chegar ao céu. E hoje a gente vê as pessoas completamente loucas, achando que vão para o céu porque não matam e não roubam. O padrão de santidade hoje está muito baixo, eu não mato, eu não roubo, eu sou santo, eu mereço o céu.
Cadê os outros 8 mandamentos? E eu pergunto, você não comete nenhum dos 7 pecados capitais? Tem gente que se senta no confessionário e fala assim, que pecado que eu tenho? Aí eu falo, comecemos pela soberba, que está se achando santo. E aí quando a gente começa um exame de consciência, como deve ser, passando pelos 7 pecados capitais, 10 mandamentos da lei de Deus, 5 mandamentos da igreja, começa a aparecer um bando de pecado. Então, muito cuidado com esse tipo de comodismo. Muita gente se acomoda porque é boazinha. Não basta ser bonzinho para ir para o céu. Porque a primeira pergunta que não quer calar é bonzinho segundo quais critérios? Tem que ser segundo os critérios de Deus? Voltemos à nossa história. Então, esse camarada recebeu o cartão e as dívidas só aparecendo. Ele estava na bancarrota, como eu disse, perdeu tudo, pela traição do sócio. E aí, ele foi para o bar, encheu a cara de cachaça. E aí veio uma mulher consolá-lo. Nesse momento chegou a esposa. E, enfim, achou que era uma traição. Resultado, esse cara entrou numa espiral. E aí, estava se sentindo muito infeliz, pensando até em tirar a própria vida. Quando ele se lembrou que a avó tinha dito, quando você estiver se sentindo a mais infeliz das criaturas, quando estiver achando que o inferno subiu para a terra, tire a primeira tarja. E aí ele tirou. O que estava escrito lá? Isto vai passar. Aí ele, nossa, começou a falar, já tive dias difíceis que passaram. Bom resultado. A vida continuou, porque a vida sempre vai continuar. Ela não para porque a gente está sofrendo. Aí acabou que ele conseguiu reconstruir-se. E juntou um belo patrimônio. E aí o sonho dele era passar um Réveillon no Copacabana Palace. Não sei se ainda é o melhor hotel do Rio de Janeiro. E aí foi com a família para o Copacabana Palace. E aí, estava lá assistindo aquele show de fogos. E tinha pedido champanhe para brindar com a esposa, com os filhos. E nisso, toca o camareiro. E ele, diante daquele espetáculo, estava muito grato a Deus, porque tinha se recuperado. E como estava realizando um sonho, ele pensou, talvez seja o momento mais feliz da minha vida. Lembrou da avó. Foi na carteira, pegou o cartãozinho da avó, falou, quer saber? Eu vou puxar e ver o que está escrito. Quando ele puxou, no de baixo estava escrito, isto também vai passar. Então, tudo passa na vida. Os momentos difíceis, os momentos felizes. E aí, quem reflete sobre a vida, conclui que a única coisa certa debaixo do sol chama-se morte. O Catecismo da Igreja Católica nos convida a refletir sobre um tema
conhecido como Novíssimos do Homem, que começa exatamente com a morte. E o que vem depois dela? O julgamento de Deus. E aí existem duas possibilidades: um céu maravilhoso para os bons e um inferno horroroso para os maus. Eu nem gosto muito de falar um inferno para os maus, porque senão tem gente que se acha boa, segundo os seus critérios. Eu não sou mau, não vou para o inferno, eu não tenho que me preocupar com isso. Um inferno para aqueles que não estiverem dentro dos padrões de Deus, do padrão de bondade de Deus, e não dos próprios padrões de bondade. E hoje é preocupante o fato de a gente chegar nos cemitérios e todo mundo, ele descansou, ela descansou. Descansou se estiver no céu. E se estiver no inferno, não está descansando não, está no tormento. Tudo bem, a gente entende a força de expressão, mas tomemos cuidado com o que a gente diz, porque a igreja se preocupa nessa hora com algo que a gente chama de elogio fúnebre. Nós, padres, somos orientados a não fazermos elogios fúnebres nos funerais, nas exéquias. Por que vem a ser esse elogio fúnebre? Por causa do afã de consolar a família enlutada, eu dou a garantia de que o defunto ou a defunta estão no céu. Quem pode dar essa garantia? Ninguém. E na maioria das situações a gente nem conheceu o defunto ou a defunta para falar qualquer coisa. Então como é que eu vou dizer que está na glória? Então muito cuidado com isso. Porque nós não podemos assumir que um parente está na glória, como também nós não podemos assumir que um parente está no inferno necessariamente. Existem indícios de salvação e existem indícios de condenação, de acordo com a teologia. Os que com certeza estão no céu são os santos canonizados pela igreja. Esses sim. Porque suas vidas foram analisadas segundo os critérios bíblicos, com todos os rigores da igreja. E aí sim. Agora vamos lá. Nós podemos ter segurança e ficar em paz, porque em primeiro lugar estão os atributos de Deus. Deus é misericordiosíssimo, Ele não é só misericordioso. Ele é o mais misericordioso de todos os seres. Ele é o autor da misericórdia. Deus ama mais do que todos os seres humanos amando juntos. Deus, sendo autor da justiça, é justíssimo. Não vai cometer uma injustiça como nós podemos cometer. Até as pessoas mais inteligentes, mais preparadas, podem ser injustas. Então, a nossa primeira segurança existencial é essa. Quem é Deus? O onisciente, aquele que sabe tudo, da minha vida, da vida do meu pai, que já se foi. E depois vem os consolos da teologia. Como, por exemplo, os indícios de salvação. Estou vendo aqui a Beth, que me faz lembrar a mãe dela, a Dona Cora, uma das responsáveis
pelo meu sacerdócio, Dona Cora tem todos os indícios de salvação. Agora, por que eu não posso dizer, eu tenho certeza que Dona Cora está no céu? Porque eu não fui ao céu para ver, só por isso. Eu posso falar de uma quase certeza, porque ela viveu dignamente. O ser humano que teve seus defeitos, como meu pai, como minha mãe. Mas não é pelos frutos que a gente conhece a árvore. Viveu defendendo a fé, viveu defendendo a igreja, uma mulher que rezava o terço todos os dias, aliás, mais do que o terço, né, Beth? Acho que ela rezava o rosário todos os dias. Tinha calos nos joelhos, fazia todo tipo de novena que vocês imaginarem, e assim tantas pessoas. O esposo da Marlene, Zé Carlos, era o único macho aqui nas Mil Ave Marias. E quando a gente convoca, né, esses grandes momentos de oração, homem é aves rara, mas a mulher, ó, que doido isso, né? Caríssimos companheiros de espécie, vamos reverter esse quadro? Não por entrarmos em disputa com as mulheres, mas é vergonhoso demais isso. Parece até que não existe inferno para os homens. Será que o céu está garantido pela cerveja e pelo futebol? Olha aí. Então, nós, analisando a vida das pessoas, vamos ver os indícios de salvação. E a partir dos atributos de Deus, nossos corações podem descansar. Até porque, vou dizer uma coisinha para vocês. Quando a gente passa para a eternidade, existe um upgrade intelectual, que Santo Tomás de Aquino chama de lumen gloriae. Então, os nossos critérios serão os de Deus. Nós vamos pensar com Deus, sentir com Deus, de maneira que não existe a possibilidade de eu chegar no céu e ver, sei lá, meu primo querido condenado no inferno, e ficar, tira ele de lá. Não, eu acho que ele era um cara que merecia estar aqui. Aí eu pergunto, como é que o céu vai ser a felicidade eterna? Você vai ter um bando de gente angustiada, porque que vai ter parente da gente no inferno? Vai. Então, há essa plena conformidade com os critérios de Deus, com a vontade de Deus, de maneira que não vai haver nenhum tipo de angústia. E eu digo isso porque, da mesma maneira que existem pessoas que canonizam os seus parentes, tem aqueles que demonizam. Uma vez eu fiz uma pregação sobre o inferno, e no final tinha uma menina, como dizem lá no Ceará, morta de chorar. E aí, eu chamei ela no canto, filha, o que é que houve? Você está tão triste? Padre, pelo que o senhor falou, minha mãe está no inferno. Aí eu falei, como assim sua mãe está no inferno? Não, porque a minha mãe se separou do meu pai, teve vários namorados, morreu inclusive com um dos namorados dela no carro e não sei o quê. Eu falei, vamos lá. Você sabe o que se passou no último momento de vida da sua mãe? Você sabe quantas pessoas estavam orando e jejuando pela sua mãe? Eu sempre pedi. Pronto. E que tipo de vida a sua mãe estava levando? Porque existem pecadores que por fraqueza não conseguem sair do pecado, mas batem no peito e fazem boas obras e rezam nessa esperança da salvação, de conseguirem sair do pecado, seguindo a orientação que a igreja dá. Por isso, muito cuidado, você que às vezes no afã de salvar um amigo querido, que está no pecado, chega e diz coisas do tipo, o que adianta?
Você acendeu uma vela para Deus e outra para o diabo. Você está no pecado. Por que está rezando as 1000 Ave Marias? Por que está vindo à missa, se não vai se salvar? Dá vontade de perguntar, você é Deus, é? Como é que é isso? Então, nós nunca podemos desencorajar as pessoas que estão fazendo bem. Em algum momento, se eu sei objetivamente que este amigo está no pecado, com jeito, com tato, eu devo perguntar, você sabe o que a palavra de Deus diz sobre a situação que você está vivendo? Porque a obra de misericórdia dá bom conselho e corrigir os que erram. E depois de dizer a verdade para a pessoa, porque muitas vezes nós nos omitimos e não dizemos a verdade por respeito humano, e se eu me omito de dizer a verdade em situações graves, o meu pecado é grave, a minha omissão é grave. Então, nós vamos prestar contas dos nossos atos, sim. Então, depois que eu, no momento adequado, disse a verdade, pronto, eu agora vou rezar para Deus tocar o coração dessa pessoa e ela sair do pecado. Posso jejuar, sim, dar esmolas, fazer todo tipo de boa obra para ajudar na conversão dessa pessoa. Mas, enquanto igreja, nós devemos acolher. Acolher quem? O pecado? Não, o pecador. Convidar para as pastorais, para os grupos de oração. Essas pessoas têm que saber que não vão poder assumir coordenações, porque os coordenadores estão ali, no holofote. Imagina, a catequista que engravida do namorado, não pode continuar como catequista. A gravidez em si é uma coisa bela, e ela decidiu ter o filho, louvável, mas não está casada. Então vejam a prudência da igreja, a preocupação da igreja, que nós tenhamos sempre bons exemplos. Então é mentira o que dizem aí, que na igreja católica o pecador não é acolhido. Infelizmente vai ter pessoas ignorantes que vão ter esse tipo de atitude, que nós não podemos ter. Agora, nós também não podemos aceitar o pecador sem, em nenhum momento, chegar perto e falar a verdade, e dar garantias para ele de que tudo bem, você está vindo à missa, está fazendo caridade, está tudo certo, você vai para o céu. Nós temos que dizer, quem quiser ir para o céu tem que seguir esse caminho aqui, e deixa cada um, na sua oração, na sua adoração, na sua meditação, nas práticas que nós vamos disponibilizar para eles, para as quais vamos convidá-los, e esses em especial precisam ser convidados. Se por caridade você puder passar na casa da pessoa, para ajudar ela que tem dificuldade de vir à missa, que tem dificuldade de vir para uma formação, façamos isso. E esperemos em Deus. Então, eu disse para aquela moça, olhe, você não pode assumir que sua mãe está necessariamente no inferno, tudo bem? Que ela estava fora da graça, tem vários indícios aí de vida desregrada, porém a gente não se sabe o que se passou no último minuto. Que devoções ela teve lá atrás, junto com essas orações, com essas penitências, que você mesma fez por ela, e que quantos mais não estariam fazendo por ela, que podem ter gerado a graça do arrependimento final. Então você estava lá para saber? E aí tem uma história interessante da vida do padroeiro dos padres, São João Maria Vianney, que fala de uma mulher que estava desconsolada pela morte do marido. Ela estava, se não me engano, na fila da confissão, e ele tinha esse dom de ler as mentes das pessoas, de saber o que se passava
nos seus corações, né? E aí, ele se aproximou dela, tocou-lhe o braço e disse: seu marido se salvou. Ah, mas como, padre? Meu marido se matou. Imagina, o último ato da vida dele é um pecado grave. Sim, mas antes de morrer ele se arrependeu. Porque você e muitas pessoas rezavam, faziam penitência. E óbvio também, Deus leva em conta as boas obras da gente, tá? Uma coisa interessante que muita gente não sabe: a pessoa que está no pecado, que está na bagaceira, se antes de enveredar pelos caminhos errados, ela tinha boas obras, todo um currículo bom, né? Aquela pessoa que era de igreja, pirou o cabeção e foi para o mundão. Quando ela se confessa arrependida e volta, tudo aquilo que foi feito de bom lá atrás, volta a valer. Não é assim que está tudo apagado, não. Conta como crédito. Então, muito cuidado com os desânimos do diabo. O diabo se vale da nossa ignorância. Ele sabe quais são os nossos temores. Que se eu assumo que meu parente está no inferno, eu vou desanimar, e aí ele vai trabalhar, está no inferno, aí vai jogar todos os pecados da pessoa na minha mente. Ele sabe provocar a memória da gente. O diabo não é brincadeira, não. Ele conhece os seus traumas, seus complexos, seus medos. Ele conhece o nosso temperamento. E aí ele vai trabalhar com isso. Então, eu estou falando disso porque, se eu assumo que meu parente está no céu, então eu não vou mandar celebrar a missa. Para que eu vou a cemitério, né, no dia de finados? Quer dizer, a missa que tem no cemitério é o que vale, tá? Por favor. Não é simplesmente ir ao cemitério e botar um vasinho de flores e acender uma vela que vai resolver a situação dessa pessoa, por exemplo, que pode estar no purgatório. Eu falo porque a igreja, como mãe, no seu calendário, estabelece que o dia 2 de novembro é um dia no qual devemos recordar os nossos mortos, para que esses mortos recebam pelo menos uma missa por ano. Porque qual é a orientação da igreja? Nós devemos celebrar uma cerimônia funeral, que a gente chama de exéquias, ou, se é possível, missa de corpo presente. Hoje em dia isso é mais complicado, mas é possível. Missa de 7º dia, depois missas no aniversário de morte da pessoa. Mas quem quer pode mandar celebrar missa até todo dia, se quiser. Porque quanto mais missas para uma pessoa que se foi, melhor. Ah, mas se a minha mãe já está no céu, se a sua mãe já está no céu, vejam, Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Quando a gente morre, nós somos julgados. E aí, os maus vão para o inferno, do inferno ninguém sai. Então, se eu estou rezando missa por um parente que está no inferno, essa missa não chega lá e não tira a pessoa do inferno. O inferno é eterno. Então, as missas vão chegar a quem está no purgatório. Às vezes, uma missa celebrada tira uma alma do purgatório, que é um local de expiação e de sofrimento. O principal sofrimento do purgatório é a saudade de Deus, que eu vi na hora da minha morte, que eu degustei, mas que eu não me vejo digno de estar na sua presença. E aí eu quero ir para o purgatório. É igual, imagina, quem de vocês entraria aqui se tivesse de sunga, os pés sujos de areia, suado, né? Com CC, vai entrar na igreja para assistir a missa? Por mais que alguém fale, não, entra aí. Não, gente, calma, eu vou em casa. Eu falei até de sunga, né? Católicos não usam sunga, desculpa. Mas eu estou só querendo dizer que com muito mais razão não pode entrar. Né?
Então a pessoa quer se vestir adequadamente. Então, mesma coisa. A alma não se vê digna de Deus. Então, orações, esmolas, obras de misericórdia, missas, isso sim, vale para os nossos defuntos. Muito mais do que um mausoléu de mármore com ouro no cemitério. Muito mais do que levar flores todos os dias. Se eu disser para você que se você não rezar nada por um parente falecido seu, mas fizer um mausoléu de mármore com ouro, todo dia levar flores, acender velas, nada disso vai ajudar a alma do seu parente se ela estiver no purgatório. Ou vai melhorar a condição dela se ela estiver no céu. Porque as pessoas que estão no céu, as orações que a gente faz, as esmolas, as missas que a gente manda celebrar, redundam no maior grau de glória no juízo final, que é quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos. Em outras palavras, eu costumo dar esse exemplo. Se seu parente pegou uma kitnet no céu, e eu digo a vocês que a kitnet do céu gera muito mais felicidade numa alma do que a melhor e a maior mansão que possa existir aqui na terra. Aquela mansão na ilha particular, do cara que tem lancha, jet ski, helicóptero, avião e escambau, não é nada perto do sala e quarto do céu, para vocês terem ideia. Então, mas para a gente entender pedagogicamente, vamos fazer essas comparações com as realidades aqui da terra, que é o que a gente tem, para entender as realidades sobrenaturais. Então aí, o seu parente, por conta de tantas missas, inclusive, olha só, quem é pai, quem é mãe, que deixou bons exemplos para os filhos, né? Vão colher frutos das boas obras deles também. Por quê? Porque tem o seu suor, meu irmão, tem o seu suor, minha irmã, ali. Não é fácil criar um filho, não. Então, tudo isso vai contar. E aí, essas almas saem de uma kitnet e vão para uma mansão. Imagina, com cascata dentro da piscina, com tucanos voando no zoológico particular. Então, para vocês terem uma ideia. Então, vem a ressurreição da carne, e aí nós vamos ter olhos, nariz, boca, ouvidos, que não podem ficar ociosos. Se eu vou ter ouvidos, tem que ter música boa para ouvir. Na medida em que a Sagrada Escritura fala de um banquete, num banquete se come? Sim. Então haverá manjares para esta boca ressuscitada. Perfumes maravilhosos, melhor do que Paco Rabanne, do que Coco Chanel. Posso garantir a vocês. Fora as maravilhas visuais. Se esse mundo está disponível para os bons e para os maus, tem coisas tão lindas, imaginem o que está reservado para os eleitos no céu. Então, por isso, lembremos-nos dos nossos mortos. Ofereçamos de novo, eu repito, missas, orações, esmolas, atos de caridade, né? De qualquer tipo, especialmente as obras de misericórdia. O sapo que você engolir no seu relacionamento, né? As dificuldades no trabalho, não vou murmurar, Senhor. Não vou aqui espalhar cisânia, fazer intriga ou fofoca. Engulo. Isso tem valor. E assim, a gente tira uma alma do purgatório ou melhora a condição de quem está na glória? Agora, quem está no inferno, não. Essas orações, boas obras, tudo isso vai para as almas do purgatório. Especialmente as que não têm intercessores nesta vida. Mas eu posso garantir que nada se perde. Então vale a pena. Caríssimos, Blaise Pascal, o famoso
filósofo, matemático, físico, ele era físico também, né? Acho que era. Bom, filósofo e matemático eu sei que era. Francês. Ele se converteu ao catolicismo através de um raciocínio que é conhecido como aposta de Pascal. Pascal, um belo dia, pensou: do lado de Deus só tem duas possibilidades, ou Deus existe ou Deus não existe. E do lado de nós homens, só duas possibilidades. Deus existe e eu creio, e Deus existe e eu não creio. Lógico que se eu creio, eu vou fazer o que tem que fazer, como manda o figurino, né? E se eu não creio, não vou fazer nada. Ou então Deus não existe. Ele pode não existir e eu acreditar que ele existe, sim ou não? Ou ele pode não existir e eu não acreditar que ele existe. Então, as possibilidades são essas. Ele faz um cálculo matemático para ver se valeria a pena se converter. E é isso que eu quero colocar para você, porque se alguém aqui, alguém em casa, está na situação de católico meia boca, ou seja, católico segundo os seus critérios e não os de Deus, católico que vai a uma missa, falta duas, o católico que não leva desaforo para casa, porque católico leva desaforo para casa, porque Jesus manda dar outra face, perdoar 70 vezes 7 vezes. Então aquela pessoa que está revoltada com Deus, enfim, não importa. Onde você está? Não está no padrão? Cai para dentro. A ideia é, a partir desse raciocínio, você começar a fazer o dever de casa. Então, olha só, Pascal pensa o seguinte: se Deus existe, eu creio e faço tudo o que manda o figurino para chegar ao céu, eu tenho 25%, porque são 4 possibilidades. Vamos lá, as 4 possibilidades. Deus existe, eu creio. Deus existe, eu não creio. Deus não existe e eu creio, e Deus não existe, eu não creio. Então, 100% dividido por 4 dá 25%. Deus existe, eu creio, então é 25% de céu maravilhoso. Cores que nunca vimos, sons que nunca ouvimos, seremos como os anjos. O anjo não é velho, então quem é velho vai rejuvenescer. Quem é criança vai crescer, gordo vai emagrecer. Eu já falei isso aqui. Maravilha, seremos como os anjos. No céu não há estado de necessidade, só se morre uma vez, depois vem o juízo. Não havendo morte, não existe velhice, não existe doença, não existe dor, não existe medo, porque o medo maior é o medo de morrer, o medo é um instinto para preservar a minha vida. Olha quanta coisa boa. Então, 25% de lucro, ele chama de lucro. Agora, Deus existe, eu não estou fazendo o que tem que fazer. 25% de perda. Inferno. Satanás, eternamente. Choro, ranger de dentes. Agora, Deus não existe. Se Deus não existe, existe céu? Não. Portanto, não existe lucro. Existe inferno? Não. Se Deus não existe, não existe perda. Então, a situação é uma só. Eu acreditando ou não acreditando. Se não existe Deus, eu não tenho nem lucro nem perda. Agora vamos analisar do ponto de vista da psicologia. 25% de um céu maravilhoso para mim, Fernanda Ayrton Macedo Rebouças, já seria suficiente para me convidar a me converter. Só que tem 25% de um inferno horroroso para onde eu não quero ir, que me convida a me converter também. E ainda que Deus não existisse, eu pergunto, o que a gente perde? Honrando pai e mãe, quem é casado não traindo a mulher, não roubando, não matando, que são os 10 mandamentos, a gente perde o quê? Nada. A sociedade perde alguma coisa se a gente fizer isso? Não, pelo contrário, só ganha. Porque eu vou respeitar a mulher do outro, eu vou respeitar a propriedade do outro, a vida do outro. Assim vai haver justiça, porque justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Pare para ver que do 4º ao 10º mandamento existe o regramento da vida em sociedade. Havendo justiça, haverá paz, não haverá guerras, olha que beleza. Então, ainda que Deus não existisse, valeria a pena se converter? Sim. Quem já fez a experiência de Cristo, que é viver o que Ele manda, sabe o quanto que é bom, o quanto que a gente tem paz, o quanto que a vida é outra. Então, por isso, vamos nos preocupar com o que mais importa. Porque hoje as pessoas ficam aí, quem é bombeiro quer ser o comandante-geral, quem está na universidade quer ter o pós-doutorado, né?
Então as pessoas só pensam em fama, poder, dinheiro, prazer, e tudo passa. Para pensar agora, você está na UTI. Está só ouvindo as pessoas falarem que você está lá imóvel, entubado, não consegue se mexer. O médico dizendo, não sei se ele escapa dessa, se ela escapa dessa. Então eu pergunto se sua dívida, se seu dinheiro, se seu poder, se o número de filhos e netos, sei lá, se isso vai ter aí nessa hora algum valor. Tudo perde a força nessa hora. O ser humano está diante dessa incerteza para aqueles que estavam nessas situações que eu coloquei aqui. Mas nós que cremos, não. Por quê? Porque nós temos uma segurança existencial. Qual é? Deus existe, a alma imortal, Jesus é Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu segui o que a Bíblia manda, fiz o meu dever de casa, então nós podemos estar seguros. Não temos medo, nenhuma insegurança. Podemos ter certeza que o céu nos espera, porque quem garante é esse homem que disse ser Deus e provou ser Deus. Não é simplesmente porque eu creio, existe um personagem histórico por trás. E tantas certezas que a própria igreja nos dá. Quando a gente vê tantos milagres, isso não é uma prova de que Deus existe? Uma das, e são tantas outras. Agora, se você ainda tem suas dúvidas, venha para a catequese da capelania, toda quinta-feira, 19h30. O catequista sou eu. Vamos lá. Agora, tem gente que fica na dúvida e fica na leseira, e vive na leseira. Então, pensemos nisso. No nosso currículo espiritual. Como está o seu currículo espiritual? Qual é o legado que você está deixando? Como você quer ser lembrado? E pela vida que você está levando, como você será lembrado? Como você será lembrada? Que conforto, Beth, sua mãe, Dona Cora, lembrada por quê? Pela luta pela igreja, pelo amor a Jesus Cristo. Quanta oração. Quem tem lembrança de Dona Cora tem essa lembrança. Isso é maravilhoso. Meu próprio pai, as lembranças que eu tenho dele. Botou um mendigo dentro de casa. Foi atrás dos documentos dele para dar estudo, queria dar uma manhã diferente para esse mendigo. Minha mãe não podia ver uma amiga sofrendo. As enlutadas trazia para dentro de casa, botava na cama dela, fazia comida, conversava, saía, maquiava, menina, a vida segue, vamos lá, deixa eu te ajudar, e pronto. Então é isso. A gente tem que se preocupar com isso. Com essa caridade que fica, que ecoa nas mentes, nos corações das pessoas. E aí, quem está a caminho do céu, não vai temer a morte. Hoje tem tanta síndrome do pânico, por quê? Por medo da morte. Ou a pessoa não sabe o que vem depois dessa vida, ou não tem certeza, ou até sabe, tem certeza, mas não se vê a caminho da eternidade. Então é claro que isso vai abalar. Ou pessoas que idolatram alguém, ou alguma posição, entram em pânico diante da possibilidade de perda do seu Eldorado, do seu pote de ouro. Enquanto que nós vivemos o desapego total, até com relação às pessoas, nós repetimos com Jó, Deus deu, Deus tira. E isso nos consola. Então, meus irmãos, vamos lembrar dos nossos mortos, não só hoje. A igreja vai para o cemitério, porque sabe que, como é dia de finados, tem muita gente
que vai ali, só botar a vela não quer dizer nada. A pessoa não sabe nem porque está botando uma vela. Ah, é porque é bom, né? É bom por quê? A pessoa não sabe. Então a igreja está lá para ver se a pessoa fala, não, eu vou ficar aqui na missa. E aí na missa o padre, vamos rezar pelos nossos defuntos. Aí a pessoa lembra. Aí reza, isso vai ter valor. Mas a igreja dá indulgência. Nesta próxima semana, a partir de hoje, se nós formos à missa, então cada dia vá à missa, comungue, faça uma confissão quem não fez. Se já fez, até 7 dias atrás está valendo. Então eu tenho que me confessar. Tem que ter me confessado, aliás, 7 dias antes, ou tenho até 7 dias depois, para me confessar. Depois de quê? Da visita ao cemitério. Ah, mas e se o cemitério estiver fechado? Você fica ali, perto, na porta de entrada, no estacionamento. E você vai rezar pela alma de um parente lá. Eu costumo rezar da seguinte maneira: Senhor, eu ofereço esta indulgência pela alma de um parente ou de um amigo que esteja no purgatório, que o Senhor veja a mais necessitada. Primeiro os parentes, depois os amigos. Pronto. Deus sabe. Então, a obra indulgenciada é a visita ao cemitério com essa oração pelos defuntos. Nesta semana, as indulgências plenárias, que é o perdão de toda a dívida de purgatório, que pode tirar a alma do seu parente de lá, é só para os defuntos. Ninguém vai ficar com indulgência para si. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Não só a visita ao cemitério. Tem que ir à missa, comungar, rezar nas intenções do Papa, e não posso ter intenção de pecado no coração. Se eu fizer isso, durante 7 dias, eu posso tirar 7 almas do purgatório. Olha que maravilha. É obra de misericórdia rezar pelos vivos e pelos mortos. Isso vai contar no seu currículo espiritual. A gente vai para o céu, não só pelas obras de esmola, a caridade material, mas a caridade espiritual. Eu todos os dias rezo pelos meus benfeitores materiais e espirituais. Na época do seminário, que eu era pé rachado, tinha gente que me ajudava com dinheiro para me manter lá no seminário. Rezo por eles, como eu rezo por todas as pessoas que rezam pelo meu sacerdócio. Eu tenho que retribuir em oração. Mas a gente precisa de fé para isso. Acreditar que é obra de misericórdia realmente rezar pelos vivos e pelos mortos. Então é isso. Nós temos essa possibilidade. Então, melhor do que lágrimas, melhor do que flores no cemitério. Tudo bem que vamos cuidar da sepultura lá do parente, mas eu digo uma coisa para vocês, curta e certa. É melhor chegar lá, encontrar a sepultura, sei lá, do seu pai e da sua mãe. Podrinha, está cheia de limo, estava toda bonita, mas sei lá, veio um ladrão, arrancou a cruz e foram fazer uma obra lá, quebraram o frontispício de mármore, enfim. A erva daninha está em cima da sepultura. Mas você reza todo dia pelo seu parente? Essa sepultura está aí, é sepultura só. Agora chega lá, está a sepultura linda, tem até a estátua da pessoa, né? Aqui em Brasília nem tem isso, mas você vai fora, tem anjos, tem uma coisa maravilhosa. Às vezes aquela pobre criatura que está ali, não recebe uma Ave Maria, então de nada adianta esse mausoléu todo. Então, a gente precisa fazer o que a igreja ensina. Então, caríssimos, qual é o recado que a morte nos dá? Isso eu falo toda vez que eu vou ao cemitério. A morte tem um recado para nós. Primeiro, agradeçamos, porque não somos nós que estamos estirados ali no caixão, porque nós ainda temos a possibilidade de correr para o confessionário e nos arrependermos da vida que estamos levando, especialmente quem está no pecado, quem está no erro. Saia o quanto antes, vá para o caminho seguro, para o caminho correto. Se não conseguir por fraqueza, se por acaso eu ver que não dou no couro,
eu ter que bater no peito, pedir a Deus, Senhor, me ajuda a sair dessa situação, eu não consigo, eu sou fraco. Me concede as graças, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, mas eu acredito em Ti, eu acredito no inferno, eu sou temente a Ti. É isso que resta. E a esperança de que aquele que começou boa obra em vós há de terminá-la. Filipenses 1:6. E por isso que nós temos que alentar os pecadores a fazerem o que é bom, o que é certo, nesta esperança. E eu digo a vocês que eu tenho visto verdadeiros milagres acontecerem. Casais de segunda união que resolveram viver como irmãos, por terem essas certezas da fé, por serem tementes a Deus. No caso de segunda união, eu já vi, a pessoa perdeu o encanto pelo outro, aí o problema se resolveu ou não, eu pergunto. Resolveu? A pessoa que queria comungar, que queria voltar ao confessionário, o outro morreu, aí eu pergunto, o problema se resolveu? E todos eram pessoas que estavam fazendo o que a igreja ensina. Nós temos um irmão aqui, Deusdete, posso falar? Deusdete está ali. Deusdete seguiu o que a igreja manda. Inicialmente, ele estava numa situação irregular. E aí o que aconteceu? Ficou viúvo. Pôde se casar. Depois, em seguida. Então Deus resolve. Pode ter certeza. Mas Deus resiste ao soberbo. Se você achar que você é o rei da cocada preta, a rainha da cocada preta, que os critérios são seus, você está no saco. Cuidado. Quem é que tem certeza que vai viver 1 minuto a mais? Ninguém. Então, por isso a gente tem que fazer aquilo que nós sabemos que é o caminho seguro para o céu. Então, o recado da morte é: como está a sua vida de oração? Você tem ido à igreja, está indo à missa? As suas mãos estão cheias de boas obras? Imagina a vidente Contita, que viu Nossa Senhora em Garabandal. Quando viu Nossa Senhora, ficou tão maravilhada, achou Nossa Senhora tão linda, que ela falou, me leva para o céu. Nossa Senhora chegou e disse, Contita, não posso. Contita tinha 12 anos, por ali, 11, qualquer coisa assim. Não posso, porque as tuas mãos ainda estão vazias. Olha um menino de 12 anos, que pecado tem, eu pergunto para vocês. Naquela época, tá, para o menino de 12 anos, hoje tem muito pecado. Mas naquela época, na década de 60, as tuas mãos ainda estão vazias. Aí eu pergunto, e as tuas mãos? Estão cheias ou vazias? O que você está fazendo para ganhar o céu? Como é que está criando seus filhos? Você faz o que tem que fazer ou se omite? Todos nós temos que prestar atenção. Eu, como padre, se estou disponível para os fiéis, se estou pregando a verdade, o diácono, nas obrigações de diácono, com a família dele, porque ele tem família, ele é diácono permanente, com relação à igreja, vida de oração, todos nós vamos prestar contas a Deus. Então, ainda temos tempo, louvado seja Deus por isso. Não se deixe picar pelo desânimo. Eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, não posso. Nunca poderia, mas eu posso recomeçar a minha vida agora e escrever um lindo fim para ela. Uma linda história. Quantos santos nossos não foram pecadores? Santo Agostinho, São Francisco, tantos. Então é isso. E quem hoje se entristece, quero dizer para você que saudade a gente não gosta de sentir, dói um pouco. Mas se a gente parar para filosofar sobre a saudade, é feliz quem sente saudade, porque só sente saudade quem amou. Você sente saudade de quem você amou. Você sente saudade dessa pessoa que se foi porque você foi amado por ela. Ou não? Então saudade é o amor que fica. Vamos encontrar para os nossos mortos um lugar muito especial nos nossos corações, nas nossas mentes, mas em especial nas nossas orações. Quando meus pais morreram, eu entendi
que não só isso eu poderia oferecer para eles, mas, sobretudo, motivo de orgulho, honrar os meus sobrenomes, Macedo e Rebouças. Fazer com que eles pudessem ser lembrados pelos frutos que deixaram. Foi uma reflexão que eu fiz com meu irmão. O melhor que nós podemos fazer é isso, para que eles sintam que valeu a pena lutar por nós, valeu a pena nos ter, valeu a pena nos criar. E também, como gratidão, permitir que eles tenham um céu melhor. Não só por qualquer coisa de bom que nós possamos fazer, mas sobretudo pelas orações, pelas missas, por todo o sacrifício que a gente pudesse fazer por eles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.